Boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso webinar Violência Política de Gênero e Ataques a Mulheres em Espaços de Poder. Este webinar faz parte da campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, com a adesão da Comissão Nacional da Mulher Advogada, em parceria com a Comissão Permanente da Mulher Advogada da OAB Amazonas. Fazemos nossos agradecimentos à Presidente Nacional da Comissão da Mulher Advogada, doutora Dione Almeida, e ao Presidente da OAB Amazonas, doutor Jean Cleuter. Agradecemos a presença das especialistas, autoridades, aqui, pesquisadoras, representantes de instituições, estudantes e mulheres que vivenciam na prática os desafios de ocupar e permanecer em posições de liderança. Agradecemos também a presença das nossas membros da Comissão Permanente da Mulher Advogada. E todas essas mulheres estão em posição de liderança. Aqui hoje estão representadas pela doutora Ilmara Lins, pela professora doutora Lúcia Maria Correana, doutora Anabel Mendonça, que está online, doutora Denise Cavalcante, também advogada que está online, eu mesma, Omara, minha amiga, também mediadora, que está aqui comigo, doutora Nazaré Vasques Mota. A política de gênero é uma realidade crescente no Brasil e no mundo. Ela busca silenciar, intimidar e afastar mulheres da vida pública, comprometendo diretamente a democracia e a representatividade. Manifesta-se por meio de ataques morais, psicológicos, institucionais e digitais, que impactam não apenas a trajetória de cada mulher, mas o próprio funcionamento dos espaços de poder. Sim, é importante também reconhecer uma dimensão muitas vezes silenciada, que é a violência que parte de outras mulheres. Esses ataques, embora dolorosos, frequentemente não ocorrem de forma espontânea. Eles, muitas vezes, são estimulados ou instrumentalizados por grupos e estruturas masculinas que desejam manter seus privilégios e a lógica da vida. Esse mecanismo fragmenta a rede de apoio, fragiliza a presença feminina e reforça um ambiente político hostil. Hoje, nosso objetivo é compreender essas dinâmicas, debater caminhos de enfrentamento e fortalecer o compromisso coletivo com uma cultura política mais justa, plural e segura para todas as mulheres. Agradeço às nossas convidadas e convidados e a cada pessoa que nos acompanha. Que este encontro traga reflexões potentes e contribua para transformar nosso espaço de poder em ambientes verdadeiramente inclusivos livres de violência. Anunciamos aí a presença, chegou agora há pouco conosco a professora Isaméia, que é a nossa ouvidora da mulher aqui da OAB Amazonas. Nossa presença hoje nessas reflexões, nesse debate. Passaremos agora as falas das nossas palestrantes, lembrando que cada uma tem 10 a 15 minutos para a sua manifestação. Vamos começar com a nossa vereadora Ilmara Lins. A vereadora Ilmara é advogada formada pela Universidade Federal do Amazonas e pastora, é uma das fundadoras da Comunidade Evangélica Internacional do Avivamento, CEIA, é conhecida por sua atuação em defesa dos direitos sociais e da participação das mulheres na vida pública. Iniciou sua carreira política, sendo eleita vereadora de Manaus pelo PRTB em 2020, com 4.278 votos, exercendo seu primeiro mandato de 2021 a 2024. Durante este período, destacou-se por sua atuação na defesa das mulheres e das famílias. Em 2023, vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus para o biênio 2023-2024,
tornando-se a segunda mulher a ocupar esse cargo na história da Casa Legislativa. No mesmo ano, fez história ao se tornar a primeira mulher a assumir interinamente a Prefeitura de Manaus. Em 2024, filiou-se ao Podemos e foi reeleita para a Câmara Municipal de Manaus com 8.006 votos, tornando-se a terceira mulher reeleita para a Casa Legislativa. Atualmente exerce seu segundo mandato, 2025 a 2028. Seu mandato é pautado por ações concretas nas áreas de assistência social, defesa da mulher, apoio à juventude, inclusão de pessoas com deficiência, fortalecimento da fé e incentivo ao empreendedorismo local. Quer dizer que nós vemos que a nossa convidada é totalmente para falar do tema que hoje nós estamos abordando. Então, seja muito bem-vinda, a palavra é sua, vereadora Eliomara. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade, o convite de estar aqui na nossa casa, na OAB. Me alegro em poder dizer que eu sou da casa. E eu estou agora nessa missão lá na Câmara Municipal. De 41 vereadores, nós somos apenas 3 mulheres. Uma agora assumiu a Assembleia, ficamos 2. Reduzimos, né, vereadora? Reduzimos. De 4 para 3. Aí em fevereiro vai entrar em licença de licença paternidade. E a partir de fevereiro nós vamos ter apenas uma mulher lá na Câmara, né? De 41, vamos ter apenas uma mulher. Então, nós precisamos, e é o que eu mais faço, é conversar com as mulheres, orientar que nós precisamos nos ajudar. Mulher precisa incentivar a outra mulher, estender as mãos para que a gente possa desempenhar melhor um trabalho, combater toda essa violência de gênero, combater todo esse machismo, porque o nosso tema aqui em discurso, tudo começa com machismo, né? Com o homem querendo sempre predominar, e o que eu falo é que a nossa guerra não é contra os homens. Não, nós queremos nosso espaço de igualdade. Então é isso que nós buscamos e nós vamos continuar buscando, incentivando as mulheres a sempre se qualificarem, estudarem, procurarem aprender cada vez melhor, fazerem uma faculdade. Onde eu vou, eu oriento as mulheres. Então, e que elas venham participar da política, para que a gente possa combater toda essa dificuldade. Então, é importante que a gente se una nisso, porque essa agressão que acontece são por isso, porque nós precisamos ter o nosso espaço de igualdade para combater toda essa violência de gênero político, combater isso, porque isso tudo tem se aumentado, porque é uma forma de impedir que as mulheres ocupem o lugar de poder. Que as mulheres ocupem o tão esperado que nós queremos, a igualdade. Certo. Vereadora, o que a senhora nos fala dessa questão das parlamentares mulheres, que às vezes são atacadas em plenário, né? As prefeitas e vereadoras muitas vezes sofrem até um certo tipo de sabotagem administrativa. Como é que seria possível as mulheres parlamentares, né, se proteger e tentar buscar o fim dessa violência, né, que é justamente ver o encontro desse campanha que é o ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Então, primeiro ponto, nós precisamos nos unir. As mulheres precisam estar unidas, umas defendendo as outras, e para a gente ocupar esses lugares hoje, a gente precisa ser forte, dar uma de macho, né? Nos defender, realmente não permitir que ninguém venha nos calar, ninguém venha tirar o nosso lugar, conquistado com muito sacrifício. E realmente nós precisamos estar ali e mostrar porque estamos ali, que nós podemos sim fazer e conseguir desempenhar o mesmo trabalho que qualquer homem pode. Então, eu sempre alerto os homens que não se metam com as mulheres, porque hoje nós sabemos o nosso direito. Então, graças a Deus, comigo lá na Câmara Municipal, nunca aconteceu nenhum incidente. Eu sempre fui muito respeitada.
colegas que estão lá no momento desse parlamento também são respeitosos, então eu nunca tive essa dificuldade. Eu tive essa dificuldade, todas as mulheres têm na eleição. Né? Por isso que hoje existe uma lei para garantir um quantitativo de mulheres para disputar uma eleição, porque antes nós não tínhamos essa oportunidade. E agora, com um número restrito de candidatos por partido, as mulheres, se não tivessem a lei, as mulheres não teriam essa chance de participar. Porque os homens iam ocupar todas as vagas, né, para participar da eleição, não digo nem para concorrer, porque o interessante e o importante é a gente conseguir participar da eleição, porque aí, conseguindo participar da eleição, vamos em busca de conquistar os votos para chegar e ser eleito e reeleito, como no meu caso. Mas tudo isso teve uma luta para que a gente chegasse até aqui, porque há mecanismo para impedir as mulheres, para calarem as mulheres. Isso aí nós precisamos combater com palestras, com orientações, e nós não precisamos orientar os homens. Não, nosso ponto é orientar as mulheres. Nós precisamos estar unidas, porque hoje nós temos mais mulheres, nosso número de mulheres é maior, nós somos... No número de votantes, nós somos em maioria. As mulheres, elas são a maioria como votantes, mas não como eleitas, não como votadas, assim. Mas como votantes, nós somos a maioria. Em qualquer cidade, nós somos a maioria. Em qualquer repartição, nós somos a maioria. Mas não ocupando cargo de chefia, não ocupando cargo de liderança. Mesmo assim, nós somos a maioria. Então, pegar nas mãos uma das outras, nos defender, nos apoiar, e assim nós vamos conseguir vencer e romper todos esses obstáculos. Eu vejo que esse é o ponto de partida. É quebrar todo o machismo, impedir toda essa agressão, que às vezes são palavras, às vezes são agressões físicas mesmo, às vezes psicológicas, econômicas, até sexual, mas nós precisamos impedir isso. Né? Se posicionando, se for necessário fazer um boletim de ocorrência, faz, mas não permitir que nada venha nos calar. E é isso que eu procuro orientar as mulheres onde eu vou. Sou a presidente da Comissão da Defesa das Mulheres lá na Câmara Municipal de Manaus. Eu sou a presidente da Comissão da Frente Parlamentar Cristã. E a gente sempre está fazendo aqui treinamentos, cursos, levando cursos profissionalizantes, porque nós estamos sempre capacitando as mulheres. Essa prisão, que às vezes elas estão ali condicionadas, porque elas não têm uma renda, então elas submetem a agressões, a serem submetidas a uma situação que elas não conseguem, né, se libertar. Às vezes até sofrendo violências físicas, não conseguem fazer um boletim de ocorrência porque tem medo de não poder sobreviver. Então, a gente levando esses cursos profissionalizantes, a gente orientando as mulheres que elas são capazes, que elas podem romper essa bolha, né, tanto da sua casa, na sua profissão, no estudo, como numa repartição pública, que a gente consegue fortalecer as mulheres. Nós precisamos fortalecer as mulheres. Essas que estão se achando fracas, nós precisamos fortalecer para combater toda essa violência de gênero, toda essa violência. Onde for a violência, nós precisamos combater, orientando as mulheres para que elas possam se capacitar e assim tenham uma fuga. Eu acho importante, achei muito importante a questão de que a mulher precisa estudar, a sua busca por capacitar as mulheres para que elas possam viver suas próprias dentro, para que se tornem mais independentes. Né? E a outra sua fala que eu achei muito importante é a questão da denúncia. Não é? Porque mesmo hoje nós sabemos que existe uma subnotificação relacionada com a questão da violência contra a mulher de várias mulheres. Então, eu acho que é importantíssimo o trabalho que a senhora tem desenvolvido em relação à mulher, no sentido de tornar autônoma, livre,
e capaz. Muito bom. Porque eu ando muito nos bairros, então eu converso com as mulheres. E eu observo que as mulheres estão ali oprimidas. Elas não conseguem sair daquele círculo de violência, daquela situação, porque elas não têm condições. Não conseguiram estudar, têm vários filhos. Então a gente precisa levar esse conhecimento, essa fuga para elas. Então muitas não têm oportunidade de fazer uma faculdade. Então, o curso profissionalizante, ele resgata a mulher para ela, pelo menos ela saber fazer ali um salgadinho, um bolo, alguma coisa que ela possa ser uma empreendedora e ela consiga se sustentar e sustentar a sua família para sair daquela situação. E na política também, a gente precisa orientar as mulheres, que as mulheres podem e devem participar das eleições, podem e devem se participarem para que nós possamos ter mais mulheres. Né? Muito mais vozes femininas em defesa das mulheres. Tá certo, né? Eu tinha até para finalizar, tá tudo aí o horário, na questão das próprias autorias lá na Câmara Legislativa, elas funcionam, como é que... Sim, nós temos essa autoria. Se eventualmente a mulher parlamentar sofrer, a senhora ingressar com uma denúncia na ouvidoria, se essa denúncia vai ter procedimento, como é que a senhora percebe isso na Câmara Municipal? Bem, na Câmara Municipal nós temos a ouvidoria, que ela é ligada à ouvidoria do Estado. Já tivemos várias denúncias de funcionárias que foram, de alguma forma, agredidas lá. Inclusive, uma eu trouxe para o gabinete para ouvi-la, para tirar ela daquela sala onde ela estava sendo, de alguma forma, agredida, violado o seu direito de ir. Então, a ouvidoria ela funciona muito bem, as pessoas elas são ali ouvidas, o processo administrativo e o cidadão que... O último caso que nós tivemos, o cidadão que era o chefe lá da jovem, ele foi demitido, ele era cargo comissionado, ele foi demitido justamente por essa violência que ele fazia ali com a jovem. Certo. Mais algum questionamento para a gente encerrar? Lúcia, passa o... É só para você ouvir também, retorno. Aí afasta o... Pronto, qualquer... Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Ilmara. Eu estive estudando da violência política de gênero e percebi que essa frase, violência política de gênero, nos leva a um engano. Qual é esse engano? De pensarmos que a violência política de gênero ela se liga à política partidária, ou seja, ao âmbito do poder legislativo. Né? E não é isso. A política, a violência política de gênero, ela ocorre em qualquer espaço de poder. Seja nas associações, nas instituições públicas ou privadas, em qualquer dos poderes. Então, como a informação é a base para o empoderamento, para a conscientização e também para as ações contra a violência, eu vejo que o ativismo ele deve ter uma linguagem que possa alcançar o universo de conhecimento das mulheres, seja ela de que nível social ou cultural. Então, eu sinto falta dessa linguagem que possa alcançar esse universo de todas as mulheres. Porque falamos, violência política de gênero. Sim, mas quem entende o que é isso? A violência política de gênero, inclusive, ela pode ser praticada por outras mulheres. Sim.
né? É. Até mesmo dentro da família, todas as pessoas tentam impedir essa mulher de chegar a um espaço de poder. Né? Então, eu vejo que essa questão da informação e da linguagem mais simples, mais acessível a essas mulheres, seria muito importante dentro do ativismo. E eu quero saber o que a senhora pensa sobre essa situação. Exatamente. A violência política de gênero, ela é qualquer ação, né, conduta de ação ou omissão que tenta impedir a mulher de conquistar um lugar de poder ali, uma chefia, qualquer área profissional. E isso, às vezes, é restringido, é combatido com a violência, às vezes, física, com a violência econômica, psicológica. E essa violência, ela tenta paralisar, vamos dizer assim, a mulher de alcançar o lugar ali de destaque, um lugar de chefia, um lugar que, para a sociedade, né, para os machistas, esse local homens. Então, nós precisamos combater. Como é que a gente combate? No meu entendimento, é fortalecendo essas mulheres. Fortalecendo as mulheres para que elas possam se sentir ali seguras de alcançarem o seu objetivo. E não permitir nenhuma violência, que nenhuma agressão venham paralisar, venham impedir ela de chegar no seu objetivo. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ajudar essas mulheres. Porque essa violência, ela acontece tanto com os homens como com as próprias mulheres. Infelizmente, como eu falei, nós mulheres temos um número maior de votos. Nós somos maior número de votantes. Mas hoje nós não temos isso numa Câmara Municipal, numa Assembleia. Nós não temos esse quantitativo de mulheres. Lá na Câmara nós temos 10% de mulheres eleitas. De 41 vagas, nós só temos mulheres. Na Assembleia também nós não temos. Na Câmara Federal nós não temos nenhuma mulher deputada federal. Na Prefeitura de Manaus, nós nunca tivemos uma mulher prefeita. Eu fui, por alguns dias, interinamente prefeita. Quer dizer, em toda a história de Manaus, eu fui a única mulher que assumiu interinamente. Nem isso tinha acontecido. Por 8 dias. Né? E ainda apareceu um buraco lá no Djalma Batista. Eu tive que colocar uma bota e mostrar que a mulher poderia sim resolver qualquer problema. Não fiquei nem no gabinete, eu fui para as ruas. Então, muitas mulheres mandaram mensagem, se sentindo representadas por mim. Mas eu sempre incentivo. E no campo assim, das mulheres mais simples, que não conseguem chegar a um cargo assim, de chefia, eu oriento para que elas pelo menos consigam sair ali do seu canto de... Como dizer, do seu canto ali preso ali, estão aprisionadas, que elas possam fazer um curso profissionalizante, uma faculdade, voltem a estudar, para que elas tenham essa liberdade de vencer toda a violência. Porque a violência acontece dentro dos lares. Você não pode, você é velha, você é burra, você é incapaz. Não, as mulheres precisam vencer todos os obstáculos. Então, nós estamos aqui, nós, a OAB, todas as mulheres, para incentivar, para conversar, para chegarmos a um consenso aqui, o que nós podemos fazer para ajudar essas mulheres que precisam de ajuda. Nós agradecemos a sua mensagem. Obrigada. E vamos passar a palestrante Denise Cavalcante, mas inicialmente queria contar um pouco sobre o currículo da Denise. Ela é pós-doutora pela Universidade de Salamanca, doutora em Direito pela Faculdade Autônoma de São Paulo, FADIST. A tese dela foi tráfico de crianças e solicitante de recursos, os exemplos da analítica humanitária, mestre em Direito das Migrações Transnacionais pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, com orientação pela Universidade d'Istituto de Perugia, Itália, pesquisando o tema dos fluxos migratórios de crianças desacompanhadas.
graduada em Direito pela UFAM, curso de extensão de Direito Internacional e Comunitário, de Imigração e Asilo, através da jurisprudência na Universidade de Barcelona, Espanha, curso de extensão em Imigração e Asilo em Portugal, Políticas e Práticas no Centro de Administração e Políticas da Universidade de Lisboa, investigadora no Grupo de Estudos e Pesquisas Aplicadas de Segurança Pública e Cidadania, GEPAS, da Universidade do Estado do Amazonas, investigadora na Rede de Seguridade Internacional, Instituto de Seguridade e Direitos Humanos, na Espanha, investigadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas Avançadas em Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de março de 2022 a dezembro de 2024, palestrante nacional e internacional, possuindo artigos e capítulos de livros publicados. E nos anos de 2019 a 2023, coordenou o projeto de assessoria jurídica voluntária aos migrantes e refugiados venezuelanos, atendidos pela Operação Acolhida, tendo vencido o Polar de 2022 na categoria Advocacia pela prática de acesso à justiça às pessoas migrantes e refugiadas. No período de julho de 2020 a janeiro de 2022, ocupou o cargo de assessora da S4 no Gabinete do Ministro da Saúde. No período de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, o mesmo cargo no Gabinete do Ministro do Trabalho e Previdência Social. E desde março de 2023, exerce o cargo de assessora parlamentar na Câmara dos Deputados. Será uma honra ouvida. Boa tarde a todas e todos aí do Amazonas. Eu agradeço muito o convite da doutora Omara, que jamais poderia me furtar, porque, como falado, eu me formei na Universidade Federal do Amazonas. Eu tenho com Manaus e com Amazonas, que eu me considero, eu sempre falo, uma amazônida, porque quem não conhece o Amazonas, quem não conhece Manaus, não conhece o que é verdadeiramente o Brasil. Tenho uma filha, um genro, e um dia terei netinhos amazonenses. E eu quero saudar a todas as participantes, em nome da minha amiga doutora Anabel, que já se vão aí quase uns 20 e alguns anos, né? Melhor a gente não falar, né, Anabel? Para não nos comprometermos. É melhor. Mas são alguns longos anos. Então, eu morei em Manaus, morei em Roraima, sou do Rio de Janeiro, e eu posso falar assim, realmente eu senti muito na pele o que é violência para a mulher na região norte. Porque é um ambiente que nós vivenciamos extremamente machista, onde a mulher, principalmente a mulher, isso há 26 anos, quando eu fui, uma mulher com 2 filhas, a mulher já é vista com extremo machismo, mas o pior do que o machismo dos homens é o das mulheres. Então, eu acho que é muito fácil a gente jogar pedra no lado oposto, mas a gente tem que olhar para dentro de nós mesmas. Porque se os homens são machistas, quem são as culpadas? Os homens não são paridos por homens, são paridos por mulheres. Quem os cria, quem os educa e quem lhes transmite os estereótipos, a eles e às mulheres somos nós. Então, eu acho que a gente tem que... nós queremos igualdade, mas até que ponto nós trabalhamos para isso? Até que ponto a gente não se coloca, às vezes, numa posição de vítima ou numa posição de acusadora, mas não se coloca no papel de, peraí, eu vou arregaçar as mangas e eu vou mudar essa realidade. Eu vou fazer alguma coisa para mudar isso. E quando a gente olha, vamos pegar a nossa casa OAB. Quantas seccionais
nós temos paridade dentro da seccional. Conselheiras estaduais e conselheiras federais. Quando chega a política de ordem, nós vemos, e eu participei de política de ordem durante muitos anos na OAB Roraima. Então, a gente vê os cargos serem, me desculpa a palavra, mas entre aspas, loteados ou negociados, mas entre homens. Eu comecei, a doutora Florani Mota, em Roraima, iniciou o movimento Mais Mulheres na OAB. Eu fiz parte, em alguns momentos eu estava ao lado dela. E até hoje, o que a gente fala? Nós pagamos a conta, mas nós não sentamos à mesa. A conta é dividida meio a meio. Mas cadê as cadeiras para que nós possamos ocupar? São pedidos votos das mulheres, apoio das mulheres, mas qual o apoio que as mulheres têm? Então, se a gente sai agora do sistema OAB, vamos pegar o sistema de justiça. Hoje, são mais mulheres juízas do que homens. Mas os tribunais, como que é a composição dos tribunais? Eu acredito, assim, mas não temos 30% nos tribunais de mulheres. Verificar o que a nossa vereadora, excelente fala, mas o que a nossa vereadora falou. Então, hoje, menos de 2%, antes de sair as outras duas vereadoras da Câmara de Manaus, Câmara Municipal, são de mulheres. Então, assim, eu gosto muito de arregaçar as mangas e colocar em prática, né? Porque a gente vê muitos discursos, mas a gente não vê efetivamente iniciativas que modifiquem a situação. E nós temos mulheres no nosso sistema OAB, mulheres maravilhosas, mulheres aguerridas. E eu aqui me vem logo à cabeça a doutora Patrícia Vanzolini. Quem não admira a doutora Patrícia? Foi presidente da OAB São Paulo, né? E quando a gente fala em violência contra a mulher, violência de gênero, e assim, e me desculpem também, nós não somos homens. Para começar, nós temos maior número de neurônios, amigas. Fisicamente, nós somos diferentes. E não tem como sermos iguais. E eu jamais quero ser igual. Eu quero ser realmente diferente. Porque a mulher menstrua, a mulher carrega aquele ser por 9 meses. A mulher necessita. Nós temos oscilações por conta hormonais. Nós necessitamos de realmente de ter uma proteção diferente, porque nós somos diferentes. E graças a Deus nós somos diferentes. Agora, jamais somos o sexo frágil. Pelo contrário, eu acho que nós somos muito mais fortes, porque uma mulher, ela sabe administrar a sua casa, ela sabe administrar seu trabalho, seu filho, seus filhos, então ela consegue ocupar ao mesmo tempo os espaços. E cada espaço ela se dedica da melhor forma, é aquela que a gente fala, é a terceira jornada. Então, e é importante isso, mas infelizmente a gente vê muitas mulheres subjugadas, ou porque, como falou a nossa vereadora, porque não tem uma qualificação, não teve uma oportunidade. E não é questão de uma universidade, não. A universidade não traz emprego. Às vezes, muitas das vezes, um curso técnico, que não é vergonha nenhuma, mas a gente tem esse pré-conceito de que ser uma técnica, de que ser uma cozinheira impõe uma vergonha. Não. O que a gente precisa é de fortalecer a consciência do poder que nós temos. Porque o dia que cada uma de nós, mulheres, ter conhecimento do poder que nós temos, ou alguém tem dúvida que a gente domina o mundo? No mundo. E o problema também que eu vejo, na vida prática, atuando, e quando eu recém me formei no Amazonas, eu participei durante um bom tempo de um programa de televisão, e a gente discutia semanalmente a problemática da violência física, da violência doméstica contra a mulher. A gente sabe
a violência, ela existe institucional, ela existe na sociedade e ela existe muitas das vezes no próprio seio familiar. E essa violência é a que mais dói, porque uma mulher que sofre a violência doméstica não é só a violência física, é a violência psicológica. Cada uma de nós, advogadas, já deve ter pego uma situação dessas, onde o companheiro, o ex-companheiro, às vezes até um pai, um irmão fala, você não é capaz, não consegue. E isso acaba que, de fato, pouco a pouco, vai impondo àquela pessoa uma baixa estima, e a pessoa se retrai, e a pessoa começa a achar que realmente não é capaz. Então, eu acho que é muito importante a OAB, as comissões da mulher advogada, fortalecer não só a classe, mas também a OAB, porque somos mulheres que vivenciamos inúmeras situações, mulheres que têm um pouco mais de esclarecimento da situação como um todo, como a doutora Anabel, que eu sei que é uma procuradora, foi uma promotora aguerrida, maravilhosa, a gente levar essa consciência através da nossa vereadora às comunidades, às camadas sociais, porque tem a mulher que não tem como romper aquele vínculo, mas tem a mulher que apanha psicologicamente, e ela também não tem como romper aquele vínculo porque ela vive uma dependência não econômica, mas emocional. E essa violência, ela está presente muitas das vezes na instituição. Então, por isso que, a meu ver, nós temos um trabalho ainda muito grande pela frente, porque esse espaço vai ser ocupado não num girar de chaves, mas num girar de pensamento. E nós somos as pessoas que têm essas chaves. Depende de nós, não depende de ninguém mais. Então, eu peguei aqui só um dado que realmente me bem assustada sobre a violência política. Houve um aumento de 400% de 2018 a 2022. E 58% de prefeitas e vice-prefeitas relataram ter sofrido algum tipo de assédio ou violência política pelo simples fato de serem mulheres. Então, é o que eu tinha para falar. Eu agradeço muito o convite e, mais uma vez, eu falo que a OAB Amazonas foi minha primeira casa. OAB 2863, eu nunca me esqueci, nem vou me esquecer. Obrigada. Muito obrigada, doutora Denise, sua participação muito forte aqui no nosso webinar, né? Na questão da OAB, né? Que a gente está também avançando. Nós somos mulheres em muitos espaços, na OAB também somos maioria, tanto na OAB seccional, na local, quanto na nacional, e ainda se está buscando galgar os espaços de poder. Aqui, especificamente, nas gestões que nós fazemos parte, ou fizemos também na anterior, a presidência sempre buscou a questão da paridade, né? Isso desde quando nem o Conselho Federal ainda não tinha nem votado, não exigia paridade, que agora nós já temos. E a gente sempre foi, mas a luta pelos espaços de poder continua. Porque com certeza somos muito nos cargos de direção, somos muito poucas em cargos de direção, na questão das presidentes das seccionais, né? Em 2021, 5 seccionais, isso quase que dobrou historicamente, 5 presidentes mulheres se elegeram. Em 2020, persiste a desigualdade no cargo de poder. Aumentou uma somente, né? Hoje nós temos os presidentes de Mato Grosso, Bahia, que foram reeleitos, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Então, assim, a nossa luta ainda é muito grande e, com isso, há clara probabilidade de sofrer bastante violência. Então, agradecemos mesmo a sua participação. Não sei se a senhora vai conseguir ficar até o fim. No fim, a gente vai fazer algumas perguntas, né? Mas se a Eu senhora... consigo ficar até às 17h30, como Tá eu falei, certo. né? Vamos ver se a Eu gente estou aqui há uma consegue. hora a mais onde eu estou. Com certeza. Tá muito bem aí. Tá? Agradeço muito. Tá, muito obrigada, doutora Denise. E agora, muito obrigada pela brilhante participação. Nós vamos passar para a palavra para a nossa querida doutora Lúcia. A doutora Lúcia Viana é magistrada do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, é professora mestre da Universidade Estadual do Amazonas, pela universidade, né? UEA, doutoranda UCSF, Argentina, e pós-doutora Unilam, Buenos Aires, Argentina também. Também é membro da Academia de Letras e Ciências Jurídicas do Amazonas, da UCAMA e da ACA, diretora cultural e secretária-geral da Amazon, Associação dos Magistrados do Amazonas, é nossa presidente da BMCJ, que eu acho que todas são integrantes, né, da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica no Amazonas, e minha coordenadora do curso de Direito da Faculdade Santa Teresa. Então, com a palavra aí, nossa querida Lúcia Viana. Eu gostaria inicialmente de enaltecer a brilhante iniciativa da União Nacional, conjugada com a nossa Assembleia Estadual, que já tem feito um trabalho extremado, voltado para a proteção da mulher. Gostaria de parabenizar a presidente Ana. Doutora Lúcia, doutora Nazaré, nós estamos sem ouvir a doutora Lúcia. Vamos aproximar. Eu acho que ela está longe do microfone. Vamos aproximar. Eu agradeço. Fale aí, doutora Lúcia. Para ela dar o retorno. Oi? Tá dando agora? Agora sim, agora sim. Tá, fale mais próximo. Agora conseguimos ouvir. Então, enaltecer a brilhante iniciativa desse evento, ativismo, né, pelo fim da violência contra a mulher, enaltecer a presidência da OAB local, sobretudo a nacional, que teve iniciativa, presidente Jean, doutora Omara e toda a comissão permanente da mulher advogada que já vem realizando trabalho de colo nesse sentido. Dizer um pouco pela nossa Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, seccional do Amazonas, da qual comungo os mesmos objetivos com todas da mesa. E, nesse aspecto, inicialmente, quero pegar um gancho da vereadora Iomara, porque realmente há décadas a dificuldade para que a mulher inicialmente lá pelos idos, na década de 1960, por aí, então foi permitido, posto que até então ela não podia votar sem autorização do marido. Ou ela só podia votar se ela realmente tivesse um trabalho, um emprego reconhecido. E foram as lutas, e divorciada, elas realmente enfrentaram mais dificuldades ainda. E nesse aspecto, no cenário legislativo municipal, vereadora Iomara, a senhora faz trabalho excepcional, gostaria de só enaltecer que realmente aquele ponto que foi enfocado pela doutora Isa, pela senhora, justamente encaramos como total e absoluta falta de respeito e falta de decoro quando um parlamentar na mesa em uma sessão desrespeita e realmente tenta
empobrecer, diminuir, minimizar a fala de uma vereadora, de uma deputada nacional ou federal, estadual ou federal. Com relação à nossa Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Política, eu gostaria de falar um pouquinho resumidamente sobre os nossos projetos. Vejo aí online a nossa querida Anabel, coordenadora nacional da BCJ, e também agora já a futura, que vamos votar agora em dezembro, doutora Anabel, sempre um baluarte nesse tema, nesse enfrentamento. Viemos agora de um congresso, 40 anos, da BCJ em Belo Horizonte, onde ela até cantou. Então, encantou propriamente dito, relativamente à temática. Parabenizo a todas que estão aí participando online conosco. A BCJ, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Política, ela tem os objetivos voltados, mas focada exatamente nas bases e diretrizes da ONU. Então, quando se fala que um dos nossos objetivos é a proteção dos direitos humanos, fala-se também da proteção da mulher. E dizer que a mulher sofre violência doméstica, dizer que a mulher sofre assédio moral, dizer que a mulher sofre em todos os segmentos profissionais, e que a mulher tem pouco espaço percentual mínimo no legislativo, no executivo, no judiciário. Isso é de outurno e que nós comentamos. Felizmente, veio a lei da Maria da Penha, Lei Maria da Penha, que, aliás, ressalta-se, ela surge de um julgamento internacional pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que veio a condenar o Brasil por tanto sofrimento e acometimento de violência contra uma senhora, Maria da Penha, que, amparada por uma ONG, conseguiu que fosse levada a sua queixa para, inicialmente, Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, posteriormente, ao julgamento da Corte. E o Brasil foi condenado. Essa senhora só não morreu porque ela, por um milagre, ela sofria choques de elucubração. Nesse aspecto, a medida realmente foi iniciada por uma ONG que amparou, que certamente ela não tinha condições financeiras para chegar até a ONU e levar o Brasil pela falta de quê? Ativismo, falta de legislação. Não adiantava, não tinha para quem reclamar, não havia delegacia da mulher como tem hoje. E ao final que ela sofreu um tiro que afetou a sua coluna e tornou-a paraplégica. Foi quando o Brasil foi condenado não tão somente a indenização por toda a vida da nossa Maria da Penha, como efetivamente foi condenado a regulamentar, instituir uma legislação. Isso é ativismo. E hoje nós já, com um avanço dessa legislação, onde tornou crime hediondo. Mas isso bastou para que a violência doméstica diminuísse, doutora Onara? Isso não bastou. Cada vez mais os crimes contra a mulher se avolumam, crescem absurdamente. Uma mulher é acometida pelo feminicídio no Brasil a cada 6 horas. Então, durante um dia, 2 mulheres morrem no Brasil. É interessante uma pesquisa também semana passada da nossa Alice Bianchini, que fez a sustentação oral, aliás, no CNJ, para que fosse instituído e modulado nos tribunais, nas cortes superiores, justamente a possibilidade de que a mulher magistrada pudesse concorrer nos parâmetros, nos moldes de
promoção por merecimento a concorrer em igualdade com os mais fracos. Então, isso foi um avanço da MCJ por uma sustentação oral, voto da ministra Rosa Weber, no CNJ, quando como a Miscure, pela BMCJ, fez um brilhante pronunciamento e a Corte votou pela instituição. Ainda há pouco, a doutora Denise falava aí da atuação das mulheres nos tribunais. E aí, eu assim, me sinto feliz e devo contar isso para as senhoras, porque o nosso Tribunal do Amazonas é um paradigma. Então, nós já temos 36% na composição da corte do nosso tribunal. 10 mulheres desembargadoras. E a última posse de duas, concomitantemente, uma já foi em decorrência da resolução. Isso é implementado, já teria sido CNJ. Já foi implementado, exatamente. Então, isso tem sido para a gente uma grande vitória para as mulheres do Amazonas, para as mulheres do Amazonas, e que isso possa se estender a todos os mais segmentos. Quando a gente fala, muito bem, pertinente, a Iomara colocou sobre a necessidade, porque o percentual é muito pequeno das mulheres em posição de comando, de administração. Então, outro dia estávamos comemorando a primeira mulher pilota. Então, se fica a celebrar coisas que deveriam ser normais, que não deveriam ser diferenciadas. Mas, enfim, é assim que a humanidade tem se conduzido. A mulher já galgou muitos espaços, temos muito a celebrar, mas ainda estamos muito aquém nesses espaços de comando, de poder, de cargos altos, de cargos de direção, de cargos de decisão, nos altos potentados empresariais, em que a mulher é menosprezada, em que o trabalho dela em empresas como um todo, haja vista a infinidade de processos de assédio moral na justiça do trabalho. Temos feito estudos muito grandiosos e também revelando a atuação paradigmática da justiça do trabalho para as mulheres. E não poderia deixar de citar que nós estamos vivendo um momento aqui no Amazonas, um momento de muita expectativa, porque existe uma vaga para o cargo do quinto constitucional na composição do nosso tribunal. E nós temos 7 mulheres candidatas. E quem sabe não se realiza. O quinto constitucional, como sempre diz a doutora Iomara, poderá ser pela primeira vez na Corte Nacional de Justiça do Amazonas preenchido por uma mulher do Ministério da Advocacia. Então, torcemos por todas. Estamos realmente vivenciando um momento de grande expectativa para isso. A BMCJ, como vinha dizendo, ela justamente tenta, com hoje 165 associadas, tenta parar, conduzir, orientar, aconselhar as mulheres que nos procuram, sejam de formação jurídica ou não. Toda mulher em situação de hipossuficiência, desfavorecida, que não tenha condições de ter um advogado, vários órgãos no Amazonas, não é isso? Temos na Câmara, temos na Assembleia, a Ordem dos Advogados, o Brasil, essa condução de apoio para as mulheres. Temos que enaltecer as nossas 4 delegadas de mulheres no estado do Amazonas pelo trabalho diurno. Nós temos um percentual aí não muito bom, porque muitas vezes as mulheres vão às delegacias da mulher, fazem a denúncia em situação de desespero, saem de casa com o chinelo no pé, os filhos debaixo do braço, e são impedidas de voltar para casa, e essas mulheres são amparadas já desde a delegacia, pelo acolhimento de mulheres e pelo grande braço do Estado do Amazonas, que é a Ronda da Penha. A Ronda da Penha tem, inclusive, um espaço, uma casa de acolhimento. Não tem como voltar a dormir em casa, vai ficar uma semana sem contato
com o marido expulsou, não sai de casa, se recusa, o marido, seja namorado, seja quem for. Então ela não pode voltar, ela fica nesse espaço que a Casa da Penha, o Estado justamente promoveu para o acolhimento dessas mulheres, com o apoio da BCJ e de todos a Defensoria, o Ministério Público que tem para receber, para acolher essas mulheres. Infelizmente, às vezes elas voltam para casa por conta própria. E esse é um outro aspecto não muito feliz, porque elas voltam porque elas gostam. Às vezes por dependência financeira ou econômica. Não estou falando gostar de acompanhar. É porque elas realmente têm a fé e vão para casa, porque acreditam ainda que a sua família possa ser reconstruída. Contudo, o inquérito é aberto e para o judiciário e elas não vão às audiências. Ou às vezes nem dão continuidade para a finalização do inquérito. Um percentual muito grande em que acontece essa situação. Hoje, infelizmente, a gente já observa uma dificuldade psicológica maior, porque a mulher às vezes não é mais dependente financeiramente do seu marido, mas ela necessita ficar com ele por uma dependência psicológica. Ela mantém a família, ela é maltratada, ilhada, e às vezes ela volta também. E, citando para concluir, o nosso Tribunal de Justiça instituiu 4 varas da Penha. E é como dizem as nossas magistradas, é como enxugar seco. Tribunal também, a Comissão da Mulher, instituída pelo CNJ, que determina, não é? Então, faz esse acolhimento também, mas é enxugar gelo. A implementação dessa lei Maria da Penha ainda necessita de grande efetividade. Ela avançou muito, mas não está conseguindo a efetiva implementação. Uma lei surge em determinado momento histórico do país, diante de determinada necessidade. Já visto que eu falei, Maria da Penha. Mas ela necessita depois atender ao fim a que ela justamente veio para realizar o cunho social a que ela deve se realizar. Infelizmente, em relação à Lei Maria da Penha, com grandes agravantes, ainda tem muito a tornar-se efetiva. Então, até aqui, eu gostaria de trocar essas ideias. E obrigada. Para o final. Nós agradecemos muito a sua fala, sempre espetacular. E vamos passar a palavra para a palestrante, que eu fico muito honrada, viu, doutora Anabel, de anunciá-la e falar do seu currículo. É a Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza. Ela é subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais do Ministério Público do Amazonas. Iniciou sua carreira como promotora de justiça de entrança inicial em diversas comarcas do interior, incluindo São Gabriel da Cachoeira, Coari, Peruí, Manacapuru, Caretabá. Posteriormente, tornou-se procuradora de justiça, sendo titulada da 23ª Promotoria de Justiça. Além de suas funções como procuradora, foi a coordenadora do NUPA, mas é importante ressaltar que a senhora foi a idealizadora do NUPA, que esta é uma conquista inigualável do Ministério Público. Já tive oportunidade de estar lá, e é maravilhoso. Lá no NUPA promove métodos de solução de conflito, como a autocomposição e a justiça restaurativa. Atuou como corregedora auxiliar para assuntos de entrança inicial e estágio probatório entre 2020 e 2023.
A Anabel também participa como formadora e professora em cursos de distanciamento e ingresso na carreira do Ministério Público do Amazonas, além de palestrar em eventos sobre métodos jurídicos e interdisciplinares sobre solução de conflito. A palavra é sua, procuradora Anabel. Inicialmente, eu gostaria de dizer da minha imensa satisfação de estar aqui entre todas essas mulheres, tanto as baby boomers como eu, as baby boomers, né? Quando eu vejo aqui já a geração Z dialogando conosco, né? Jovens que estão aí iniciando a carreira, e isso me lembra o início de minha carreira. Eu quero agradecer aqui antes também a doutora Omara Guzmão. Conheço a doutora Omara de há muito, também foi promotora de justiça, assim como a doutora Nazaré Mota, duas profissionais do direito de escola, com quem eu tive um grande prazer de, ao longo da minha vida profissional e em momentos outros de estarmos sempre juntas. Doutora Lúcia Viana discorreu com muita galhardia as questões que acontecem no entorno da existência da mulher no mundo e no Brasil. Doutora Denise também foi fantástica, e doutora Isa, nossa vereadora Iomara, e não tenha dúvida que eu sempre gosto de começar as minhas falas lembrando de alguns filósofos e alguns autores. Eu me lembro de Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, e que ele nos faz perceber que nós vivemos na sociedade do cansaço, não é? Ele hoje mora em Berlim, ele é coreano, mas mora em Berlim, e nessa obra dele, da Sociedade do Cansaço, eu percebo que nós, mulheres, estamos exaustas. Estamos exaustas. Eu sou a prova viva dessa exaustão. Subprocuradora-Geral de Justiça, assumindo muitas vezes, como sendo coordenadora dos coordenadores, assumindo essas coordenadorias outras, e são inúmeras, relatora da mudança da nossa lei orgânica, tenho que substituir a procuradora-geral e o procurador, muitas vezes, para assuntos administrativos do Ministério Público, e isso, não tenha dúvida, tenho netos, tenho filha, tenho família, uma dificuldade. Mas aí é onde me perguntar, como a senhora consegue, muitos me perguntam, e como que a senhora, depois, a senhora que já é 60 a mais, como que a senhora consegue resistir a tudo isso? E diga-se de passagem, não faço 5 milhões de leitores que não abrem mais livros. Eu me obrigo a todo dia ler, e ler com o escopo de estudar. Não parei no tempo, embora a minha idade esteja avançando. E triste por este Brasil que não lê. Muito triste por este Brasil que não lê. Para nós, mulheres, sermos realmente valorizadas, induvidosamente nós temos quase que um dever inafastável, que é de nos qualificarmos, falo isso às jovens, para que nós possamos ter esses espaços como eu pude alcançar, a doutora Leda, Procuradora-Geral de Justiça, pôde alcançar, doutora Silvia Tuma, que é ouvidora do Ministério Público, pôde alcançar, doutora Silvana Nobre Cabral, também como Corregedora-Geral do Ministério Público. Ministério Público Amazonense, neste quadra histórica do Ministério Público daqui, está sob a absoluta gerência e regência das mulheres. Antes de me perguntar, mas será para sempre? Vou lhes trazer um dado real, porque para vir para cá eu me preparei, e digo às senhoras, de 23 cargos de procurador de justiça, nós temos 14 cargos já preenchidos por mulheres. Mas tem uma tristeza que eu já trago para os senhores, ao par e passo que lhes trago o maravilhamento
do Ministério Público no viés atual. Nós temos 9 promotoras de justiça de entrância inicial e 10 promotoras substitutas, no universo de 60 promotores no interior do Amazonas. O que eu estou dizendo para as senhoras que estão nos escutando? Que o Ministério Público do hoje, ele está sendo administrado por baby boomers, mulheres que vieram e na década de 90, por aí, de 70, realizaram um concurso público e, consequentemente, alcançaram e conseguiram quebrar o telhado de vidro. Hão de me perguntar, e por que a senhora começa pela felicidade? Eu digo mais, eu não quero nem começar pela felicidade, eu quero começar pela esperança. A esperança dos céticos. Porque a nossa vida é batalha permanente. Nós temos que atuar, mulheres, como a Bíblia indica, vigiar e depois orar. Nós temos que vigiar para sempre. Existe um neurocientista que trabalha no laboratório de neurociências e que ele fala, que ele chama Jamil Zak, e que ele fala uma coisa: nós estamos num mundo dominado pelos cínicos. Somos uma sociedade de cínicos. Um país altamente corrupto, onde nós temos que fazer negociatas e não negociações, porque a negociação é um método adequado de solução de conflitos. Negociação eu faço todo dia. E como bem disse a minha querida Nazaré Mota, por quem tenho um respeito imenso, ela conquistou esse respeito, como diz o ministro Campbell Marques, respeito não é de cima para baixo, nem de baixo para cima, respeito é linear. E eu me lembro agora de Maturana, que é Humberto Maturana, e quando ele fala na obra dele, junto com a Verden Zuller, e que ele coloca no livro Amar e Brincar, Fundamentos... Mano, estou terminando de ler esse livro agora, ele traça um par e passo entre a cultura matrística e a cultura patriarcal. Imaginem os senhores que quando a gente nasce e é amamentada pela mãe, e depois até a longa infância, nós da classe média, nós das classes das pessoas que não têm muita possibilidade, às vezes, de cultura, mas têm sabedoria, nós, mulheres de todas as camadas sociais, que não estamos doentes ao ponto de permitirmos que nossas filhas sejam abusadas pelos maridos, abusadas pelos padrastos, com a aquiescência dessas mães ou dessas madrastas. Nós que não estamos nessa quantidade de mulheres que chegam ao patamar da ausência total de razoabilidade comportamental e coadunam com os abusos, nós, mulheres, trabalhamos durante toda a infância de nossos filhos e diria que da adolescência, sob o viés da cultura matrística. Buscamos ter uma forma mais humanizada, mais adequada de diálogo. Eu fui criada, como muitas daqui, e as jovens que eu vejo aqui, Sara Benezar, jovem advogada, e outras tantas que eu não estou vendo, mas vejo os nomes, e a Edmari, que eu vejo que também é mais jovem, e tantas outras, nossa geração apanhava um dia sim, outro também. Aí, onde me perguntar, e a senhora tem traumas? Lógico. Até porque as famílias, na maioria delas, eu quero que fechem os olhos, todos os senhores e as senhoras que estão nos escutando, e vamos pensar no Triângulo de Karpman. Todas as famílias, elas encontram e vivem sob os auspícios do triângulo dramático. Em toda família você vai encontrar a vítima. É aquela que ela está sempre em sofrimento. Ela sofre o tempo todo. E quando ela não está nesse ponto do triângulo, ela está na outra ponta, que é da salvadora. A maioria do salvador é mulher. Geralmente a mulher é salvadora. Se eu não existir, nada acontece na minha família. Eu preciso existir. E tem o perpetrador e o algoz, que normalmente são os homens.
normalmente são os homens. Nesse triângulo dramático, e que nós vemos que é um jogo psicológico, e que acontece entre todos esses protagonistas da família, nós temos que vigiar e orar também, para que a gente não se torne esse perpetrador, ou para que a gente não se torne essa vítima. Que beleza! Sozinho não faz mais marola. A doutora Lúcia falou que eu fui aplaudida, e fui, graças a Deus, aplaudida de pé no nosso Congresso Nacional do MMCJ. Por quê? Porque eu falava de um tema chamado Tecendo Justiça. A justiça, ela não é pronta. A justiça, ela é tecida paulatinamente. Eu trago para meu socorro a jurisprudência. A jurisprudência, ela acontece como formatação dos ousados. A Bíblia diz que o que não é quente nem frio é morno, que é morno vomita-se. Então, eu sou ousada, fui ousada na juventude, continuo ousada nessa tal de terceira idade, que não é a melhor idade, falem-se logo, parem com isso. Eu não gosto de eufemismos. Eu sou uma mulher, olho no olho, eu ainda sou da geração que olho muito para a máquina, porque eu também já estou viciada. Eu sinto que meu grau de TDAH, porque a gente, quando não está no Insta, está num negócio, está falando com B, está falando com C. É comum que a gente esteja num congresso, esteja num evento desse maravilhoso, ouvindo mulheres incríveis, e que a gente esteja, ao mesmo tempo que as ouvindo, muitas pessoas não mais escutam. Nós estamos na sociedade da ausência de escuta. O que nós praticamos muito é a oitiva. Nós ouvimos. Mas ouvir basta um aparelho auditivo funcional. Quando eu tenho um aparelho auditivo funcional, eu posso meramente ouvir. Mas escutar, prestar atenção no que a Lúcia Viana falou, o que a Isa falou, o que a Iomara falou, o que a Nazaré falou, todas essas mulheres que falaram, a Isa que está aqui me olhando, né? Uma mulher que eu conheço há não sei quantos anos também, de escola, da docência, desde os idos de 1930, mentira, Isa. Nos encontramos lá pelo início dos anos 2000, quando eu começava a ministrar aula nas faculdades, e tenho essas boas lembranças e amigos que trouxe de lá até agora, e nessas longas datas eu trago aqui a nossa Isa Amélia. Omara, uma mulher incrível também, absolutamente estudiosa. Eu sou fascinada pelo conhecimento. Eu gosto dos seres humanos que me impactam. Eu sou uma mulher exigente no que faço. Sou exigente comigo e sou exigente com os que trabalham comigo e sou exigente com os que estão à minha larga. Porque eu entendo que a gente não pode deixar de se preparar para estar no mundo. Quando eu comecei a estudar neurociência, isso lá para os anos de 1914, eu comecei a me ocupar da neurociência, da sociologia, da antropologia. Fui fazer um curso na Universidade Federal sobre gênero. Eu ia ser coordenadora se eu ia ser presidente da comissão de métodos adequados, jurídicos e interdisciplinares da BMCJ, eu tinha que me preparar, eu tinha que saber o que significa ser feminista. E eu sou feminista. E abro a boca com toda a tranquilidade, sou feminista. Porque ser feminista significa dialogar com a transversalidade, com a pluralidade, com a possibilidade de permitir que a mulher também fale. Que ela não seja interrompida, como muitas vezes. Eu não consigo me interromper, porque tu sabe, quando eu começo a falar, ninguém me cala. Mas a verdade nua e crua é que muitas mulheres chegam tímidas nos espaços de poder. Chegam tímidas. Porque tem medo. Aí parece, diga-se de passagem, minha querida Nazaré Mota, é tida como exibida. Não, meus amores, nós não somos mulheres exibidas, nem da OAB, nem do Ministério Público, nem de qualquer instituição que seja. Nós somos mulheres protagonistas de uma história. É assim que eu me coloco. Nós protagonizamos as nossas próprias histórias. Buscamos autonomia.
Mas mais do que autonomia financeira, como bem disse a minha queridíssima Lúcia Viana, que não adianta somente a autonomia financeira, é mister, jovens advogadas que estão nos escutando, é mister que vocês procurem autonomia emocional. E a autonomia emocional, ela é procurada, ela é buscada. Você não nasce pronta. Por isso que eu falava lá no Congresso sobre tecendo justiça entre o empoderamento da mulher e a reeducação do homem. No Ministério Público, nós temos 2 projetos, um dos quais começou comigo, que é o projeto Acolhendo Vozes. E por que nós vamos acolher vozes nesse projeto? Já estamos acolhendo e fazendo marola no Amazonas. Porque eu sempre fui absolutamente revoltada. Havia em mim uma inquietação, Isa, já que é a única imagem que eu estou vendo, eu estou vendo a minha imagem 2 vezes. Olha, Anabel, olha, vocês ouviram Anabel com uma imagem, ainda vai, mas tem 2. Overdose de Anabel. Mas vamos lá. Você olha para o Acolhendo Vozes, você sente uma coisa, que é o encanto, a percepção de que nós podemos mudar e apoderar. Porque veja, e ainda falo por uma questão didática, que nós empoderamos as mulheres nesses projetos em que podemos escutá-las e trabalhamos em rede. Não, se a mudança é de dentro para fora. Se a mulher não se apoderar do que eu estou entregando para ela, ela não faz o movimento. E eu digo aos senhores, não é no pensamento que nós mudamos na ação. Não adianta se eu lesse todos esses livros da minha biblioteca, dos que existem nos meus corredores, agora na minha varanda eu estou colocando uma outra estante lá no meu quarto, que eu não tenho mais onde meter livros. Eu sou filha de escritor. Eu sou uma mulher que fui estimulada uma vida inteira a buscar o bom vernáculo. Eu não compreendo uma pessoa que atue, seja homem ou mulher, que não busque falar com uma qualidade, pelo menos no viés da razoabilidade. Ah, mas eu tenho que falar simples. Eu acredito que eu me faça compreender. Eu não me quedo a um comportamento raso. E eu dialogo com todo respeito com homens e até com crianças, porque eu tenho que aprender a falar com a minha neta. Se eu não usar um vocabulário que ela compreenda, induvidosamente não haverá comunicação, porque a comunicação ela só acontece quando há possibilidade de feedback. Se não houver feedback, não houve comunicação. Se eu falo e você não faz pelo menos um parafraseamento, e muitas vezes, né, deixe ver se eu conseguir compreender o que você está falando. E você repete, isso é uma técnica da mediação? Induvidosamente, isso não vai significar que nós conseguimos dialogar. O mundo, esse mundo dominado pelo cinismo, esse mundo dominado, hoje, o Byung-Chul Han falava, saímos do século XX com uma sociedade e delinquentes. Entramos no século XXI com uma sociedade dos fracassados. Por que dos fracassados, vão de me perguntar? Por que dos fracassados e dos doentes? Quem não tomou seu Rivotril, eu digo em toda palestra, as pessoas até riem. Quem não tomou seu Rivotril está tomando ou tomará. Ninguém vai escapar. Quem não tomou está tomando ou tomará. É que nem corno. Se você não foi, você é ou será. Falei isso pro Parto Neto na bancada da tribuna lá da Assembleia Legislativa. Ele morreu de rir. É assim que a vida é. Nós passamos pela vida. Nós não viemos para ficar. Nós somos, na nossa corporeidade, mera experiência. Nós somos experiências. E nós temos boas... Nazaré Mota, eu agradeço meus traumas. Você patamar de agradecer os traumas que eu tenho. E não foram poucos. Eu apanhava o Diracilto também, Nazaré, porque eu não era mole. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Eu sou essa mulher com esta sensibilidade. Eu nunca peguei meu token sem olhar, sem pensar, toda noite, e pedir a Deus, Senhor,
proteja meu cérebro, meu entendimento, para que eu possa pegar meu token. E se é que eu tenho que cometer alguma injustiça, que, pelo amor de Deus, eu não cometa nenhuma injustiça com dolosidade, que eu não quero. Eu quero que afaste de mim o cálice da dolosidade. Eu não quero machucar as pessoas. Se eu as machuco, eu peço perdão todas as noites, porque não é da minha natureza humana. Eu busquei esses conhecimentos periféricos exatamente porque eu entendo que as promotorias demandistas, elas têm que ser promotorias sociotransformativas. E a razão pela qual eu trouxe o projeto Acolhendo Vozes para Vítimas de Violência Doméstica, hoje nós recebemos demandas do Ministério Público, das varas de violência doméstica, da delegacia, nós recebemos demandas de tudo. E agora já iniciamos o projeto Novos Caminhos, que é para trabalhar com grupos reflexivos com as questões dos ofensores. Nazaré Mota é o que me encanta. Eu não me encanto com papel. Eu me encanto com ações que eu vejo que tem começo, que tem meio e que tem fim. Amo todas vocês, agradeço com muito amor o convite que a mim foi formulado pela doutora Omara, pela doutora Nazaré Mota. Saibam que em mim vão encontrar sempre esse carinho, porque vocês conquistaram. E carinho se conquista. Vocês já fazem parte do meu coração. Muito obrigada e devolvo a palavra. Eu só queria rapidamente fazer uma observação. Você é principalmente uma transformadora. Obrigada. Eu estou cansada, mas eu vou até o fim. Se Deus quiser, eu só peço a Deus uma coisa, Nazaré Mota: saúde. É só isso. Parabéns, doutora Anabel. A participação sempre brilhante, sem ter nem adjetivo, né, para a participação da nossa querida Anabel. Agora nós vamos direcionar duas perguntas para que a gente possa aqui finalizar a nossa conversa. Primeiramente, eu vou pedir à doutora Nazaré Mota que faça a primeira pergunta. Tá? E aí qualquer das palestrantes pode responder, tá bom? Bem, eu pensei sobre o que eu poderia perguntar para todas vocês, né? Uma pergunta que você abrangente. Aí eu penso assim, como a gente poderia construir uma política que garantisse a representação das mulheres, não só em cargos de poder, mas em todos os diferentes contextos sociais. Porque o machismo ele está socialmente estabelecido. Como que nós poderíamos fazer isso? Eu agora, nossas palestrantes, nós estamos aqui com a doutora Omara e a doutora Anabel, acho que a doutora Denise só sai, né? E a doutora Então, vocês duas aí, se me permite, nesse bate-bola. Eu falaria apenas... doutora Nazaré, eu sou do mundo jurídico. Então, o que eu entendo? Eu entendo que nós temos que realizar o nosso fazer jurídico, doutora Nazaré. Ele tem que se imbricar com a epistemologia feminista. Porque se ele não se imbricar com a epistemologia feminista, ele vai continuar atuando o nosso mundo jurídico sob o viés do autoritarismo, da dominação, da competição predatória, da ausência de diversidade, respeito à ausência de diversidade biológica e cultural. Enfim, a ignorância, doutora Nazaré Mota, sobre os direitos humanos. Se a gente conseguir que a cultura matrística ela consiga ir para o adulto, além de passar pela criança, porque as violências elas são aprendidas às vezes na primeira idade, até 7 anos você está ali formando.
E a doutora Denise foi cristalina, ela foi cirúrgica, quando ela colocou que a questão como é que se diz? Que se é que os pais, muitos são visitadores, outros são excelentes pais, mas a mãe, modo geral, é ela que realmente consegue ficar mais tempo com os filhos. E ela, com muito medo de alguns virarem gays, etc., etc., ela começa a fazer... Eu tenho um neto e uma neta. Percebo nitidamente que entrega uma bola para o neto e entrega a boneca para a neta. Nós estamos no século XXI e a gente ainda comete essa loucura. Vou comprar umas ferramentas de engenharia para ela, vou fazer com que ela possa entender que ela pode, inclusive, dirigir o carro da Fórmula 1, não é verdade? Que ela pode ser jogadora de futebol, mas a gente comete erros porque nós somos... É como se estivesse dentro da gente, inclusive na mulher. É estrutural mesmo. É estrutural, doutora. Então é muito difícil. Eu procuro sempre, eu não estou pronta. Eu quero dizer aos senhores que eu sou uma mulher em permanente formação. Eu também. Em permanente formação, não estou pronta. Mas eu luto para olhar para os meus netos e perceber que pode haver uma certa uma responsabilidade do masculino conforme a idade vai aumentando, para que ele possa não ser mais ajudador das nossas filhas, mas ele possa ser o responsabilizador no momento que ele resolver junto de uma mulher. Ele não pode se comportar como mero ajudador. Ele não é ajudador, ele é corresponsável, viu, doutora? É assim que eu vejo a mudança. Transformação só vai acontecer se nós começarmos a trabalhar na base. Devolvo a palavra para a senhora. Exatamente, como a doutora Anabel falou, nós precisamos ter ações, né? As mulheres precisam se posicionar com ações. O primeiro ponto é que, para evitar a violência, precisa ter a denúncia. Elas precisam enfrentar, que às vezes não é fácil, mas esse é o ponto principal. E também foi falado por uma das palestrantes que nós não podemos mudar a geração atual, mas podemos mudar a geração futura, como orientando nossos filhos. Eu sou mãe de um casal, uma de 21 anos e um de 14, onde esse de 14, eu sempre orientei desde pequeno a respeitar os idosos, respeitar Então, todos os homens são paridos por mulheres, então nós precisamos quebrar esse machismo em casa, orientar e preparar uma geração futura de qualidade que haja esse respeito e essa valorização das mulheres. Muito obrigada. Obrigada. Agora eu vou para a próxima pergunta. Nossa pergunta final. Eu queria perguntar para as palestrantes como que nós poderíamos construir, e aí pensando em todas as instituições, né? Que estão aqui, o OAB, Ministério Público, Casa Legislativa, uma cultura política mais inclusiva e menos misógina. Por onde que nós poderíamos começar? A gente já viu que o início é na família, que foi dito aqui. Mas como as instituições poderiam ter aí uma participação preponderante nessa construção? Bom, se me permitem, eu acho que nós, não vou dizer que nós estamos já conquistamos tudo. Eu vejo na política o que a vereadora Iomara falou, é uma coisa muito séria. Eu fiquei muito triste. Nós tínhamos várias mulheres associadas ali da BMCJ, nem ali, naquele espaço. Lógico que nós somos poucos, mas assim, como disse a própria vereadora, nós somos mais da metade. Como se justifica? Né? Antigamente eram 3, passaram parece que para 2, né? Um negócio assim, ou era 4, passou para 3. Enfim, aí, pelo que eu entendi, uma senhora agora está como... A vereadora que agora está na Assembleia Legislativa, e a outra senhora... Está grávida. Ela está grávida. Agora a nossa vereadora Iomara, graças a Deus, e que tenha saúde para permanecer, que é o que eu quero, que a gente tenha saúde para permanecer. Mas, olha,
o que eu percebo é que, olha, a questão da paridade, isso foi uma conquista da OAB como instituição fantástica. É lógico que a gente quer, nós torcemos, nós mulheres, para que alguma mulher chegue lá. Para que alguma mulher chegue lá. Mas nós sabemos que a luta é feroz. A luta ainda é desigual. Ainda não é tão igual. No Ministério Público, como eu lhes disse, nesse momento, nessa quadra histórica, o comando é das mulheres. Mas, como já lhes alertei, se não houver alguma mudança, nós vamos ter, na última leva, como eu falei para os senhores, de 60 promotores, nós temos 19 mulheres. Isso é muito perigoso para o futuro. Isso é muito perigoso, eu já estou alertando. Se acontecer alguma coisa, eu não sei como, para mim, o MP tem que pensar em paridade. Nesse momento, os procuradores até ficam dizendo, brincando, né? Vamos ter que fazer cota para os homens, porque nesse momento nós somos a maioria no Colégio de Procuradores. Mas, enfim. Assim, a magistratura agora já está. Eu acho que a gente tem que, como a vereadora Omara falou, a gente tem que se unir. É muito difícil, porque é difícil. Nós temos uma cultura machista, a mulher também é machista. Essa é a verdade, é muito difícil. Não vou dizer que vai ser fácil. Essa luta é forever. Essa luta será forever. Eu vou morrer. Minha neta vai continuar lutando. Eu espero que ela lute, né? Que ela não se acomode. E que faça jus a todas nós que estamos aqui, até este horário, buscando diálogo sobre essas complexidades do humano, demasiadamente humano. Certo. Quer complementar? É exatamente isso. E orientar. A gente não vai conseguir mudar, como a doutora Anabel falou. A gente não vai conseguir mudar se é uma luta árdua, uma luta de muitos anos, né, à frente. O que podemos fazer é o que faz a andorinha para apagar um incêndio. Ela pega um pouquinho de água que ela pode carregar e jogar ali. Se todos jogarem um pouco, a gente vai conseguir avançar. Então, é na família. Eu, como vereadora, a gente tem projetos também que nós vamos nas escolas, a gente conversa com as adolescentes, nós precisamos empoderar essas mulheres, que elas possam entender que elas são capazes de chegarem aonde elas quiserem, fazerem o que elas querem fazer. A gente tem que orientar a mulher para entender isso e para aceitar. Posicionar, mesmo que ela tenha um apoio necessário, mas que ela vá sem apoio mesmo, ela precisa ir. Porque se a gente se acomodar, vai ser pior. Vamos perder mais ainda lugares, como perdemos agora na Câmara. Então, na política, nós estamos com uma lei que garante o número quantitativo de mulheres para se candidatar, porque senão a situação ainda estaria pior. Então, as leis precisam acontecer para que a gente tenha esse direito resguardado. Eu vou só fazer um breve e vou passar para a professora Isa, né? Essa questão da representatividade, ela é bem importante. Mesmo na minha carreira de procuradora da Fazenda Nacional, nós víamos mulheres extremamente preparadas, mas que muitas vezes não queriam ficar no cargo de chefe, não queriam assumir os cargos de liderança. E por quê? Porque elas as realizações aliadas a toda a responsabilidade que elas tinham num casamento, na maternidade. Então, realmente, chegou um tempo que até nós montamos lá na época na Procuradoria, e eu era uma das mentoras. Fui convidada para essa mentoria, justamente para que essas mulheres se conscientizassem. Então, eu acho que também essa seria uma sugestão, né? Uma rede de apoio, como temos na violência doméstica, nós pudéssemos ter uma rede de apoio para essas questões de representatividade. Não somente porque as mulheres não desanimassem, para que elas pudessem permanecer, e também apoio quando elas fossem atacadas. Porque uma das coisas que faz a mulher recuar é o ataque muitas vezes que vem dos grupos, o ataque que vem digital, hoje em dia, é o ataque que vem da própria colega mulher.
né, que muitas vezes está sendo apoiada pelo machismo ou por um grupo que quer se manter. Então, eu acho que uma das minhas sugestões para esse webinar era nós começarmos a pensar em rede de apoios para manter essas mulheres nas lideranças, para colocar outras mulheres, para que elas não pudessem desanimar. E aí eu passo aí a palavra para a nossa colega Isamélia, professora Isamélia, que está aqui conosco. Doutora Anabel, sempre um privilégio ouvi-la. Quando eu ouço o meu universo interno se renova, né? Porque eu aprendi muitas coisas lindas que eu uso na minha vida com a senhora e quando a doutora Eliana uma vez me falou, minha filha, o ingrato é o leproso moral. E eu sempre guardo isso e outros ensinamentos. Então me preocupa, como nosso debate, me preocupa essa falta de alcance. As mulheres realmente vulneráveis, ou vulneráveis psicologicamente, ou economicamente, a nossa fala não está alcançando, como eu falei naquele momento, a linguagem, o tipo de informação que passamos e o que queremos. Veja, falar em representatividade, nós estamos assistindo agora que o STF está com apenas uma mulher. Olha o que nós perdemos ao longo. E aí o presidente Lula, presidente da República, indica mais um homem a seu bel prazer e a sociedade não reage à altura de fazer com que ele repense um movimento fraco aqui, eu vi das mulheres negras, mas não vi outros movimentos no Brasil, dizendo, olha, nós só temos uma pessoa que é a Minúcia. Então, eu tenho se percebido nos movimentos, nas reuniões, nos encontros das ouvidorias, é como se nós estivéssemos falando para nós mesmos. Eu não sinto um público. Então, será que não está precisando que as instituições vá ao público-alvo, saia de dentro das suas gabinetes, dos seus salões, dos seus auditórios, e pense que nós temos que sair de dentro desses ambientes e ir até onde o povo está. Né? Onde a mulher vulnerável está, onde a mulher que necessita dessas informações de uma forma absolutamente com prioridade, consiga nos ouvir, consiga entender a mensagem. Eu vejo ali uma quebra de conexão entre a fala do ativismo e o povo, digo, as mulheres e os homens que nos ouvem. O que a senhora vê dessa situação? Isa, você está falando comigo? Sim. Sim. Você foi cirúrgica. Não tem. As instituições, eu tenho discutido muito isso em nível de Ministério Público, que é onde eu atuo, né? Onde eu tenho a minha possibilidade. Não tenha dúvida que eu tenho um carinho enorme pelas outras instituições, e uma das coisas que vou colocar duas coisas aqui. Uma que a doutora Omara falou. Eu acredito que é um projeto que deva ser interinstitucional. E não tenha dúvida que ela poderá contar comigo, a OAB, poderemos chamar outros protagonistas para que a gente possa realmente fazer esse trabalho de mentoria para que essas profissionais... Olha, eu assumi, a doutora Leda também assumiu, as outras doutoras, mas nossos filhos já cresceram. Nós estamos já na idade de ser avós. E eu nunca me furtei de assumir os cargos. Eu fui diretora do Centro de Estudos, 4 anos e meio. Nossa,
Mas me corta o coração porque eu tive que deixar minha filha na mão de outras mulheres. É lógico que eu tenho que ter rede de apoio. A minha irmã, a minha mãe, eu tive que ter rede de apoio. Mas nem todas as mulheres têm. Então, o que a doutora Omara falou é muito sério. E o que a senhora agora arrematou também vem de encontro a esse trabalho que o Núcleo de Autocomposição tem feito. Nós estamos fazendo formação de mediadores comunitários. O grande escopo é de que a comunidade seja preparada para transformar os conflitos dentro da própria comunidade, não esperar as instituições de Estado, porque é fundamental que a gente aprenda o que está acontecendo. Numa sociedade altamente polarizada, nós temos uma responsabilidade social. Nós, enquanto eu falo nós, todas as instituições sociais, todas as instituições, nós temos que buscar transformar esse modo de estar no mundo através desse viés de dominação, de autoritarismo, não é? De história, e começar a pensar em existência colaborativa. Eu estava tão cansada de ver as pessoas brigando, foram 19 anos na área de família, que eu fui buscar outros caminhos de dialogar com essas pessoas que estavam em dor. E, olhe, senhoras, você consegue, se preparando, fazer com que essas pessoas possam refletir e elas próprias encontrarem caminho de paz nas suas existências. Eu acredito nisso e concordo tranquilamente com a doutora Omara e com a doutora Isa de que, primeiro, podemos trabalhar esse viés de buscar essas lideranças femininas através não sei como nós faríamos esse apoio, nós temos que pensar, seria um caso de refletir no como. E, doutora Isa, não tenha dúvida que a senhora foi perfeita. A instituição, eu também estou lá no tapete vermelho, mas não tenha dúvida, o nosso projeto, doutora Isa, do Ministério Público, já alcançou 6 mil e poucas pessoas. E quem faz a palestra de sensibilização, e quem é facilitador, que senta com os professores, hoje não mais porque eu estou subprocuradora-geral, mas mesmo como procuradora de justiça, eu era voluntária no LUPA. E eu ia para as escolas, junto com todo aquele grupo de pessoas, e a UEA fazia parte de trabalhar de forma lúdica, através de teatro, a questão do bullying. Enquanto nós estávamos na sala, eu, por exemplo, com os professores e gestores, e algumas outras facilitadoras estavam com professores. Não se vai fazer mudança sem trazer a sociedade para perto de nós. Não tem instituição que vá fazer milagre. E eu, então, coaduno com o pensar das senhoras que já se pronunciaram antes de mim. Tá. Bom, gente, obrigada a todas. Chegamos ao término do nosso webinar. Hoje nós tivemos um dia, uma tarde rica, né, com reflexões e contribuições para, nesses 21 dias de ativismo, buscarmos extirpar todo tipo de violência. E reforçando aqui no nosso caso, é a violência política de gênero em todos os ambientes, não só a violência política de gênero político-partidária, né, como bem colocou a doutora Isa. Com isso, reforçando a representatividade feminina e a democracia. Importante se faz toda uma estrutura de rede de apoio, como falei agora há pouco, para que as mulheres sejam encorajadas a galgar e permanecer nos espaços de poder, refreando toda e qualquer forma de intimidação e violação de seus direitos de representatividade, né? Aí, passo aí a palavra para as suas considerações finais, nossa querida mediadora também, Nazaré, doutora Nazaré. Nós falamos aqui algumas vezes sobre a educação. Nós falamos, começa em casa. E eu ouvi sobre projetos em que as pessoas vão à escola. Mas isso é suficiente? Então, o que é que eu penso? Eu penso que a escola, após, claro, o trabalho feito em casa, ela deveria ter um papel mais significativo. Então, eu penso assim, né? Que como é que nós podemos construir uma nova realidade relacionada à perspectiva de gênero? Com esta obrigatoriedade
de que a escola tem uma participação efetiva e não aleatória, como ocorre. Por exemplo, a OAB vai à escola, o Ministério Público vai, a senhora tem um trabalho relacionado a isso, mas isso não é constante. Então, eu sei que isso é um conhecimento transversal e que ele não pode ser inserido como uma disciplina, mas a escola poderia ter uma obrigação de constantemente estar preparando essas meninas e esses meninos para que eles vejam o mundo de uma maneira diferenciada, porque o machismo começa lá na escola. Era isso que eu queria dizer e dizer que eu fiquei muito honrada, viu, com essa participação. Muito obrigada. Viu? E eu queria, assim, só para complementar, que nós falamos, a Omara é nossa secretária-geral. Hoje ela está assumindo, né, a presidência da comissão da mulher advogada, da qual ela é vice-presidente, hoje está em exercício, e ela, além de ser professora, ela é uma advogada tributarista. Não é? Então, era isso que eu queria dizer para finalizar. Obrigada, doutora Nazaré, também com todas as qualificações, não é mediadora, né, porque nós não temos uma carreira, mas é doutora em ciência jurídica, pela PUC, pós-doutora, então, assim, toda uma qualificação. Já foi integrante do Ministério Público, hoje também é advogada, está conosco nas trincheiras da advocacia, né? Então, gente, agradecemos a nossa presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, doutora Jane Almeida, ao nosso presidente Jean Cleusa, que apoia a nossa causa, que instituiu a nossa paridade agora, inclusive no quinto constitucional, as nossas palestrantes, doutora Iomara, doutora Denise, doutora Anabel, doutora Lúcia e doutora Isa, que esteve conosco também, minha querida Nazaré, mediando, agradecendo também a todas as integrantes da Comissão Permanente da Mulher Advogada, em especial aos que estiveram hoje, aos estudantes e a todos que participaram deste webinar. Boa noite a todos, que tenhamos um final de semana abençoado e que nós, mulheres, possamos caminhar juntas sempre, sempre, sempre.